Voz, programa em parceria com o Diário da Capital. Me apresento com um visual novo e hoje nós temos uma convidada incrível que eu estava ansiosa para receber, doutora Tabata Guimarães. Muito obrigada pela sua presença. Se apresente para nós, por favor, para a gente te conhecer melhor. Eu sou Tabata Guimarães, sou especialista em recuperação do parto cesárea e muito obrigado por esse convite. Vamos conversar, vai ser uma conversa incrível, gente. Vai, porque assim, atrás dos bastidores ela já me contou umas coisas que, meu Deus, a gente fica assim, como a gente precisa levar acolhimento e informação, né, doutora? Sim, a gente precisa entender que existem mães por detrás desse processo todo de recuperação que estão caladas, estão sentindo dor e ninguém fala, estão se recuperando do jeito que dá e muitas vezes elas está faltando só umas informações necessárias para essa recuperação. E o nosso tema de hoje é cesárea. O que existe por trás disso, né? Como é que fica depois da cesárea? Doutora, pode falar, sinta-se à vontade para explicar tudo isso pra gente, porque eu tô aqui já ansiosa de levar essas informações. O que acontece? A gente precisa entender que a gestação muda o nosso corpo completamente, concorda comigo? Então, nossa, distensão da barriga. O meu foi cesárea e ó, até hoje eu tenho essa barriguinha assim. Pois é, a gente vai falar sobre isso. Então assim, distensão da barriga, cicatriz, assoalho pélvico enfraquecido, o nosso lado do avesso, porque o nosso corpo muda completamente. A gente olha no espelho, é uma pessoa completamente diferente. E aí, quando vai voltar? Quando que eu vou conseguir me ver como era antes? Quando é que esse corpo vai se recuperar rápido ou não vai? Eu vou ficar desse jeito? Então assim, a gestação traz muitas mudanças pra gente. E detalhe, ainda tem aquelas mulheres que se prepararam para o parto normal e quando chegou na hora, cesárea. Porque precisa ser feita a cesárea. E aí quando a gente não se prepara para isso, porque é diferente daquela pessoa que já sabe que vai ser cesárea. Por exemplo, no meu caso, que eu não tinha alternativa, né? Por eu ter placenta prévia, né? Que fala. Tinha que ser. Não tinha como eu ter parto normal. Era cesárea. Então, assim, eu já me preparava para aquilo. Inclusive, eu fiz até maquiagem. Você se preparou para a sua cirurgia. Pra cesárea. Sim. Mas aquela mulher que tá ali a gravidez inteira, esperando aquele momento do parto natural. E naquele momento, falar bem assim, não, vai ter que ser cesárea. Nossa, deve ser muito frustrante para ela se preparou, né? E eu pergunto para você, você se preparou? Você sabia que seria cesárea, mas você se preparou para a cirurgia? Não. Após isso? Não. Eu nem sabia. Para mim, eu não ia sentir nada ali. E depois, tá, tudo bem, uma cirurgia, mas não ia ter aquele grande impacto, aquele efeito do pós. Nossa, eu não conseguia levantar, esticar a coluna durante uns 7 dias, assim. Eu consegui mesmo ficar com postura normal já depois de 7, 8 dias, assim, de cesárea. E era uma dor terrível. Sim. E aquela dor era angustiante, era frustrante, porque você quer cuidar ali do bebê e tá ali com aquela dor, e a gente chora de dor, nossa. E detalhe, essas dores, se a gente se prepara para esse parto, sempre falo, seja parto normal ou cesárea, se prepare para o dia do seu parto, seja qual for, que a gente não sabe o dia de amanhã. Então se prepare para o parto. E essas dores poderia ter evitado no dia do parto, após o parto. Você tá entendendo? Doutora? Sim, porque o que tem acontece? Essa possibilidade, então, de a gente prevenir. A gente estava conversando nos bastidores. Sim. E você falou muito sobre a fralda descartável. Mas por quê? Você não foi preparada a usar uma calcinha, uma órtese própria para essa recuperação. Não. Eu sempre falo que o parto cesárea é como se fosse uma mini abdominoplastia. Quando o cirurgião plástico vai lá e diz, acabou a cirurgia, vamos colocar uma cinta pós-operatório e tal. A mãe não. A mãe fala bem assim, você precisa levantar. E aí, cadê que ensinou essa mãe a levantar? Não ensinou essa mãe a levantar. Só falou que ela precisava levantar, porque senão ia dar trombose nela. Fala, olha,
Já fez xixi? Você precisa Isso, fazer precisa xixi. amamentar, tudinho. Já foi ao banheiro fazer o número 2? Você precisa fazer. Isso. E a gente fica ali, meu Deus, eu não consigo nem sentar. É isso. Porque quando a gente vai tentar sentar, tudo gira, Tudo a gente gira. parece que vai Tonta. desmaiar. É E isso. aqui a dor parece que tá tudo solto, parece que tá caindo tudo, que vai rasgar, Isso. que vai abrir. Por isso que quando você tá já num ato, no hospital mesmo, já coloca uma calcinha. Hoje em dia a gente tem calcinhas próprias pro pós-parto. Por quê? Porque calcinha, a órtese, ela é importante. Pra quê? Pra dar uma sustentação. Lembra que você falou pra mim? Parece que tá tudo caído. Sim. Parece que tá tudo E aquela solto. fralda não segura não, ela é mole, então assim, ela não segurava nada. Não segura nada. Ela é confortável, né? É confortável. Mas o confortável não Eu é andava Eu funcional. andava com aquela fralda assim durante não. uns 15 dias. As só minhas de mamães falam pra mim assim, Tabata, mas é confortável isso. Eu não quero alguma coisa que me aperte. Não, é aperta. A gente precisa entender que naquela cirurgia foram 7 camadas cortadas. E essas 7 camadas cortadas, você tá o quê? Com seroma, dores, vasos foram rompidos, terminações foram rompidas, seu músculo foi rompido. Então a gente precisa colocar uma órtese para sustentar aquela barriguinha e para fazer o quê? Sustentou, diminuiu dor. E aí você consegue cuidar do seu bebê ou se levantar, sem estar muito tonto, consegue se levantar, estabilizar, porque a gente não pode ficar assim, curvado. Com a parte da cesariana, a gente precisa começar a se policiar. Não tenha medo que vai romper a cicatriz, não. Comece a se policiar, melhore postura. Porque se você tá assim toda hora, 6, 7 dias, o tecido, ele cicatriza desse jeito. Então imagina o tecido todo cicatrizado ali, desse jeito, meio que encurtado. Quando você começa a querer ficar retinha, não consegue, dói. Então, a gente precisa fazer o quê? No pós-operatório imediato, porque aquele tecido ainda tá meio que frouxinho, ainda tá com uma vascularização boa. Então, a gente precisa começar a se alinhar ainda no pós-operatório imediato e não no pós-operatório tardio, de ficar 6 dias, 7 dias assim curvada, não dá. Então, a gente tem que melhorar a nossa postura, porque senão dói tudo. Dói cesárea, dói coxa, dói tudo. Então, a gente tem que começar, respira, vai dar tudo certo. Na hora de levantar, contrai a barriguinha um pouquinho. Respira, dá o tempo de não ficar tonta. E calma, tudo no seu tempo. E até pra levantar parece que vai rasgar tudo, Não, né? o medo. Então, essa calcinha aqui, ela é ideal pro pós-cesárea, né? Pós-cesárea, ela é ideal. E quando a gente vai atrás dela, onde tem, depois a gente manda uma mensagem para perguntar, né? Mas qual é o nome dessa calcinha? Ela tem um nome específico? O que acontece, Jo? Essa calcinha, eu procurei em vários mercados, eu fui atrás de várias empresas. Bem firme, bem e nenhuma segura. trazia um propósito de calcinha para minhas mães do pós-parto. Por quê, Jo? Quando a gente fala sobre a calcinha, a gente tem calcinhas no mercado que elas são muito pequenininhas aqui. Sim. E detalhe, a mãe tá com o quadril largo. Incomoda, e na hora de colocar, gente, dá garrote nessa perna. Então, pode dificultar a circulação naquela área, pode assar. Então, a gente precisa o quê? Mais largo. Sim. Então, quando eu tenho uma pessoa, que é a Paty, e ela agarrou esse propósito comigo. E ela falou, Tabata, me fala qual tipo de calcinha você quer para sua mãe. E aí, o que eu fiz? Eu desenhei para ela como é que eu podia fazer. Ela me deu meio que um esboço de uma calcinha. Eu comecei a fazer vários testes com a calcinha para saber se eu ia me adaptar ou até minhas mães iam se adaptar. E qualquer coisa que elas reclamavam, a gente ia ajustando. Entendeu? Então você é idealizadora dessa calcinha. Com a Paty. Que legal! Então vocês também revendem essa calcinha? Sim, a gente. Olha, tanto que eu dou bom. o link dela, tudinho, porque assim, eu precisava vou comprar uma calcinha dessa pra mim. Gente, essa calcinha é maravilhosa. Gente, essa calcinha é maravilhosa. Então, assim, ela é muito. Minha filha tem 8 anos. Até hoje eu uso essas calcinhas. Sim, eu não uso mais calcinha baixinha, não. Eu gosto daquelas calcinhas que comprime bem, sabe? Por quê? Porque o nosso corpo ele é igual uma massinha de modelar. E se no pós-parto a gente tá com aquela massinha toda bagunçada, se a gente não tiver uma calcinha própria, como é que a gente vai cuidar desse pós-parto? Entendeu? Então nem isso falam pra nossa mãe. Não falam. As órteses. Cirurgia plástica tem uma órtese adequada, concorda comigo? Sim. Cadê o pós-parto com a sua órtese? Entendeu? Entendi. Então, doutora, você atua nessa área, assim, com a mãe, de orientar
Aí como é que faz? Marca com você, agenda com você pra gente ter, na gravidez ou antes da gravidez? Como é que é esse processo? Eu tenho mães na gestação e mães do pós-parto. Então eu consigo agregar em cada fase dessa mãe. Gestação, parto e pós-parto. Na gestação a mãe já sabe que ela vai ter um parto cesárea ou ela sabe que ela vai ter um normal, mas aí ela diz assim, gente, eu preciso me preparar. Então eu faço todas essas orientações, tanto que eu tenho um atendimento tanto presencial aqui em Manaus e eu tenho cursos online, que eu preparo essa mãe para o parto cesárea. Legal. E no parto eu oriento ela como será o parto cesárea, se caso... Gente, na minha época, se eu soubesse... Eu também. Como eu queria ter te conhecido nessa época. Eu também. Saberia de tudo isso. Sim, né? E o que acontece? O mais importante é a gente se recuperar em pouco tempo, porque a gente não tá tempo, a gente não tem tempo. Então vamos supor, se a barriga tá estufada, o que eu faço agora? Eu preciso fazer isso, isso, isso. Não é assim que a gente, quando a gente tá, quando a gente tá gerando um bebê, a gente faz o quê? Amamentação, primeiros cuidados. O bico. Isso, socorros. A gente se prepara tudo para a chegada de um bebê. Mas a gente mesmo... Cadê a preparação da rede de apoio? Cadê a preparação dessa mãe para uma cirurgia? É verdade. Então eu faço toda essa preparação. Então eu ensino para ela como ela se recupera no decorrer. E eu sempre falo assim, eu sou bem rígida, eu sou bem rigorosa quanto a isso. Eu ajudo a mãe até 3 meses. Então eu quero que ela fique bem, que ela olhe no espelho e ela diga assim, eu tô bem comigo. Tô bem, tô saudável, né? Meu corpo melhorou, eu não tenho mais a bolsinha em cima da cicatriz, a minha cicatriz tá lisinha. Gente, a gente também tava conversando, né? E eu tenho o queloide, que é a bolsinha na cicatriz. É uma cicatriz mais rígida, né? Aí a gente vai falar do pós dessa conversa, porque a gente vai tratar minha cicatriz, né, doutora? E tem esperança, olha só, para quem acha que não tem solução de trabalhar isso aí. Tem, e o que acontece? A gente precisa entender que a mãe acha que, tem 1 ano, eu tenho 2 anos, eu tenho 15 anos. Não tem mais jeito. Tem jeito. Eu sempre falo assim, a gente só não tem jeito pra morte. O resto, a gente consegue. Então, vamos supor, barriga tá estufada, eu tenho 1 ano. Eu comecei a aprender a tratar da minha barriga, que eu tinha diástase, hérnia umbilical, escape de xixi, bolsinha em cima da cicatriz. Eu tinha tudo das complicações que pode acontecer. E aí eu só 1 ano, eu disse, não tem mais jeito, mãe, não tem mais jeito de resolver esse problema. E eu comecei a tratar. E eu consegui resolver em menos de 1 mês. Olha, sabe o que eu percebi depois da cesárea? Que toda vez que eu vou fazer xixi, o xixi parece assim que vem muito rápido. Não é mais assim, eu sentava e fazia aquele xixi, né? Agora não, eu sento e o xixi, tipo, ele vem muito rápido. Então, é mais ou menos isso também, né? Tem a ver com isso também, porque assim, na gestação a gente tem uma fraqueza ou uma tensão desse assoalho pélvico também. Então, tudo a gente precisa avaliar e entender o que está acontecendo naquele assoalho pélvico. Por quê, João? O bebê tá ali, ele tá jogando sobrecarga toda no teu assoalho pélvico. Ele tá ali, segurando todos os teus órgãos. E a bexiga tá ali. E detalhe, a mãe, depois de 45 dias, qual é o foco dela? Academia e voltar à relação. Mas ela não colocou os tijolos no lugar daquela casa. Então o neném, ele saiu daquela casa, mas ele não arrumou a casa, porque antes, na gestação, a mãe ia lá, cuidava da barriga, cuidava da alimentação. No pós, só fez isso aqui, né? Pronto. Aí detalhe, a mãe fala, não consigo voltar minha barriga, minha cicatriz tá desse jeito, meu assoalho pélvico eu tô tendo escape de xixi tá indo longo. Às vezes eu tô lá fazendo xixi, parece que vem parcelado. Isso tudo são disfunções que a gente precisa colocar os tijolos no lugar. Você entendeu? Entendi. E detalhe, são serviços que a gente consegue fazer na correria do dia a dia. Você entendeu? Sim. Às vezes a mãe fala assim, mas eu não tenho tempo de parar 40 minutos, ser avaliada e começar a tratar, porque o bebê tá chorando ali do outro lado. Mas é por isso que eu tenho um método que eu consigo dizer pra mãe assim, enquanto teu bebê tá aqui amamentando, a gente vai fazendo isso. Você entendeu? Porque a gente não tem que ter esse negócio. Pra aproveitar ali aquele momento. Lógico. Né? Olha, hoje em dia... E cuidar de si. Hoje em dia, eu coloco o bebê nessa rotina.
Porque se eu digo assim, não, deixa o bebê lá, ela não vai deixar. Não vai. Porque a prioridade sempre é o bebê. Então, se eu junto os dois, fica muito mais fácil da gente recuperar essa mãe. Então você tem métodos ali para eu criei um método que eu consigo colocar tudo na rotina dessa mãe. Você entendeu? 5 minutos. Eu digo pra ela, tu tem 5 minutos? Ela, eu tenho. No banheiro, tu não... Tem. Então é em 5 minutos que a gente vai cuidar de ti. Então hoje eu ensino a mãe a recuperar o corpo após o parto cesárea com 5 minutos do dia dela. Ponto. Então, doutora, ainda tem chance, depois do meu filho já tá com 4 dias. Lógico, quem sim. É isso que eu queria saber. Não importa a idade, né? Não importa. Você tem ali aquela opção, aquela oportunidade de ainda... Sim, porque vamos supor, se a gente for colocar falar... ali os tijolinhos em ordem. Vamos supor, se a gente for falar de diástase, tem mães de 1 ano, 5 anos. O que é diástase? Porque tem muita gente que não sabe, né, o que é diástase. A diástase, o que ela é? Ela é o afastamento da musculatura, do reto abdômen, oblíquo interno, externo, transverso. Então, assim, esse músculo, ele sempre foi afastado. Com a gestação, ele afastou mais ainda. Mas Deus é tão maravilhoso com a gente que ele não fez romper músculo. Ele tem uma linha no meio da barriga que ela vai e ela volta. Só que quando volta, o tempo certo é 8 semanas para voltar a barriga. Só que não volta porque a mãe tá tufando a barriga toda hora no movimento do bebê. E não volta 100%, volta 80%. Então, esse afastamento, a gente precisa fazer o quê? Recuperar. Mas não é na academia que você vai recuperar a musculatura profunda, porque para a gente tratar uma diástase, para a gente tratar esse afastamento dos músculos devido à gestação, porque o bebê cresceu, desenvolveu, a barriga esticou e ela não voltou do jeito que era para ter voltado antes da gestação, né? Daquele jeito. Então, como é que você faz? Você precisa fortalecer musculatura interna, transverso do abdômen. É um músculo que você trabalha como? Na respiração, no vômito, na tosse e no trabalho de parto normal. É a única forma que a gente pode trabalhar esse músculo e não na academia. Nossa. E aí, se a gente trabalha com respiração profunda, então a gente consegue reabilitar ele. E detalhe, Ju, se a gente começa a fazer esse treino de respiração de 5 minutos, você consegue perder de 4 a 12 centímetros. Então você consegue reabilitar essa diástase. Tem que ter ali um acompanhamento. Diástase, em 1 semana, a gente recupera. É mesmo. Eu tenho várias amigas que falam assim, nossa, eu não sei mais o que eu faço para perder essa barriga. E tem 3, 4 filhos. Então, se fizer esse tratamento assim... O que as pessoas querem fazer? A cirurgia. Querem lá costurar aquele músculo, mas a gente só tampou o buraco. A gente não tratou o que está lá dentro. Sim. Então, a mulher vai fechar aquilo ali com um cirurgião, mas aquela pressão daquele abdômen vai continuar do mesmo jeito. Então, por isso que a gente vê muitas, as mulheres de cirurgia plástica com o quê? A barriga estufada, aquele estômago alto. Por quê? Fez cirurgia, mas não equilibrou a pressão daquele abdômen. Porque só de você ter gestado, você tem uma pressão maior ali. Não tratou a causa, né? Isso, a gente não trata a causa. É que nem quando eu falo sobre a cicatriz. Eu tô com uma cicatriz hipertrófica e queloide. Passa uma pomada que vai resolver. Não resolveu. Então, o que acontece? Adianta a gente passar algo para hidratar se a gente não traz uma reabilitação de todas aquelas camadas que foram cortadas? Você entendeu? Sim. Então, assim, o que traz uma cicatriz hipertrófica? É uma tensão desse tecido. Então, eu preciso fazer o quê? Terapias manuais para organizar aquele tecido. Lembra do organizar a casa? A gente tem que organizar a casa. Não vai ser indo para academia, não vai ser fazendo tratamento estético, não vai ser você passando uma pomadinha que tudo. Não. Hoje em dia, a recuperação do parto cesárea é muito fácil. A gente consegue fazer em casa. Mas só basta você saber o passo a passo. Porque senão você vai continuar, não. Aí a gente cria naquela que o pessoal fala, calma, você só tem 6 meses. Calma, você só tem 1 ano. Aí detalhe, vai passando o tempo, você vai engordando, aí você vai pra academia. Vai dificultando mais, E você vai dificultando cada vez mais, podendo ter resolvido o problema lá no início. Teve o parto? Bora! Porque ninguém orientou você que você precisava de uma recuperação.
Que nem a gente estava falando nos bastidores. Uma cirurgia de joelho. Fez a cirurgia, e olha que é joelho, uma coisinha pequenininha. Então, você precisa de fisioterapia para você poder ir para academia. Uma cirurgia de ombro. Toda cirurgia, Ju, tem recuperação. Por que a cesárea não tem, gente? A cesárea foi cortada 7 camadas, o útero, o teu órgão foi machucado. E olha, a gente estava conversando e a doutora, para chegar nesse ponto, né, ela passou aí por todo um momento sensível e também de experiência própria, né, para poder chegar nessa conclusão de cuidar de mulheres. Sim. Com cesárea, né? Quando a gente passa, a gente sabe onde dói, né, João? A gente sabe o processo. E assim, eu acho muito legal, por isso que ela é a convidada que tem tudo a ver com Entre Elas, né? Que leva acolhimento realmente com propósito. Então, para ela chegar onde ela chegou, teve aí um caminho de propósito, né, doutora? Para olhar para a mãe, para a grávida, né? Coisa que a gente esquece quando a gente engravida. A gente se preocupa com a roupa do bebê, com o berço do bebê. Quem chega na casa pergunta, ai, que barriga linda, como é que tá o bebê? E nem quer saber se você vai ter parto natural, se você vai ter cesárea. E quando você chega no parto, as pessoas somem, né? Muitas vezes porque respeito ali aquele momento. Sim. E outras também porque não querem ter aquele trabalho ali que não é seu, né? Sim. E então, eu achei incrível, assim, a forma que ela trouxe, porque ela trouxe esse olhar para a mulher, para a mãe, para a grávida, onde muitas vezes ela se sente sozinha, né? A gente se sente sozinha quando engravida. Eu, pelo menos, quando eu engravidei, eu me senti sozinha depois do parto. Durante a gravidez, não, ali foi tudo perfeito, legal, né, na gravidez. Tudo é perfeito. Mas a partir ali do parto, meu Deus, a cobrança era, não, você precisa conseguir amamentar. Você vai amamentar, você tem leite. E a gente ali com aquela dor da cesárea, aquela dor. E quando mama, parece que dói mais, né? Eu sempre falo assim, Gil, que muitas vezes a gente tem que ser sensível para essa mãe, sabe? Porque como você falou, todo mundo olha pro bebê. Eu tô ali para olhar para a mãe, para perguntar dela como você tá. Às vezes a mãe quer só saber, ela quer falar como é que ela tá. Porque eu sempre desafio as mães a dizer, alguém perguntou como você tá? Porque era uma coisa que a gente sempre queria que perguntasse. Porque a gente acaba jogando tudo para fora. Então assim, é muito difícil acolher. E detalhe, a gente está numa sociedade que as mulheres, elas são as primeiras a julgar. Seu leite está fraco, dá uma madeira, vá para academia, você tá gordo. Gente, a gente tem que acolher essas mães. A gente tem que colocar no colo e dizer bem assim, o que você quer fazer? O que você quer cuidar primeiro? O que está passando pela sua cabeça? Porque a gente sabe que é uma fase que a gente não foi preparada. Parece que todo mundo, tapa os ouvidos do pós-parto, tapa os olhos, todo mundo fala, nossa, a maternidade é super tranquilo. Mas quem tá lá sabe que não é tão fácil assim, entendeu? Então, vai passar, né? Tudo vai passar, só que assim, vai passar, mas passa 1 dia, 2 dias, 3 dias e vem a depressão pós-parto, vem os julgamentos de pessoas, vem isso, vem que você... Então, assim, uma coisa que eu sempre aprendi, eu falava assim, a mãe não dá conta de tudo. Calma. Tudo no meu tempo. Mas a casa tá bagunçada. Tudo no meu tempo. Depois que eu aprendi que eu não dou conta de tudo, eu como mãe, como mulher, começou tudo a melhorar. Porque eu sempre falo que o pós-parto é pra gente ser vivido, curtido. É uma fase incrível, porque o bebê tá no teu colo, tá tudo lindo ali. Mas assim, você acaba esquecendo que você é uma mulher, você acaba esquecendo do seu casamento, você acaba esquecendo das suas amigas. E as pessoas vão ter que olhar pra você agora. Então nem adianta cobrar dessa mãe muita coisa. Por quê? Porque ela tá passando por várias transformações no corpo dela, tanto emocional,
tudo, espiritual, física, tudo. Então não cobre da mãe, acolha essa mãe. Sim. A gente tem que ter, nós somos mulheres e a gente precisa acolher outras mulheres e não julgar elas. E não julgar, exatamente, acolher mesmo. Acolher. Às vezes a gente acha que vai encontrar empatia ali se abrindo com alguém, né? E encontra julgamento, né? Então assim, hoje em dia é tão difícil você conseguir confiar em se abrir com alguém, porque você tá ali se abrindo e a pessoa, ao invés da pessoa te acolher, ela vai usar aquilo para te julgar. Falar, não, mas você tá sendo fraca, você é mãe agora, você tem que dar conta. Tem que dar conta. E porque acontece isso, você faz isso, faz aquilo, e você cada vez se sente mais enfraquecida. Sim. E você tá sensível, né? Porque você acabou de dar à luz ali a uma criança, seus hormônios estão ali loucos, né? Enlouquecidos. E você só quer... Nem precisa você falar nada, só ouça, né? Só ouve o que ela tem a dizer. Eu lembro porque agora eu tenho 2 Tábatas na minha vida, né? A Tabata Chagas e Tabata Guimarães. E eu lembro que eu chegava no consultório com a doutora Tabata, ela perguntava pra mim bem assim, como é que você tá? E eu lembro que eu... tipo isso. Porque aquele ali era o meu momento, sabe? E aí ela não é nem terapeuta. Mas muito comum. Mas eu aproveitava aquele momento ali de alguém que realmente me olhava pra mãe e falava, como é que você tá? E o cabelo, isso, aquilo. Então, assim, às vezes a gente só quer ser ouvida, né? Só quer falar que tá sentindo aquela dor e ela vai indicar alguém, se ela não souber ali o que fazer, né? Vai indicar alguém que saiba. Vai melhorar. É isso. Eu lembro que quando eu vou atender minhas mães, tanto no online como no presencial, elas mandam às vezes vídeo, essas coisas todas, e eu no presencial lá, olha, aí elas dizem, eu tô acabada. Tá, não, você tá linda. Você acabou você gerou uma criança, você tá ótima. Saiba que você tá... Porque a gente precisa colocar na nossa cabeça que a gente tá ótima. Sim. Porque se a gente coloca na nossa cabeça que não, você foi cortada 7 camadas. Você tá de cabelo, mas tá tudo bem, gente. Você é uma mulher maravilha, né? Gente, só de você sair depois do corte, sair daquela cama, amamentar, mano, você já é aquela mulher incrível, gente. Eu não tenho nem palavras. Não, e no dia seguinte, você já tá andando assim, você já precisa estar andando. Tem que fazer, né? Tu tem que se recuperar assim, né? Não tem como, você já precisa. Eu fiquei pensando, meu Deus, 7 camadas e no outro dia você já tem que estar carregando ali uma criança, dando peito, dando o banho ali. Surreal. É isso, a mulher é isso, gente. E tem homem que faz uma cirurgia de uma apêndice e fica ali 7 dias deitado se recuperando. A mulher não, a mulher tem que se levantou da maca, vai lá amamentar o filho, que é outro processo, aí tem que dar banho, não sei o que, ajustar a casa, cuidar do marido, cuidar da casa, cuidar do outro filho se caso tiver, ajeitar a confusão. Mano, a mulher, por isso que eu digo, mulher é incrível, gente. Mulher é incrível. Mulher, ela é incrível. E doutora, quase muita gente, quer dizer, quase ninguém, né? Poucas pessoas sabem dessas informações. Eu não fazia ideia que existia essa preparação. Sim, o que acontece? Eu também não fui preparada. A gente cai num caminho que, será que eu vou pra cá, pra lá? A gente não sabe. Quando você é preparada, é muito mais fácil. Então vamos supor, por que o certo seria o quê? Após o parto, o obstetra fala, olha, você precisa de uma recuperação. Eu cortei 7 camadas do seu corpo. Então agora eu preciso que você faça uma recuperação, não ir para academia ou não ir para ter logo a relação. Você precisa passar por uma fisioterapeuta que seja especialista em recuperação do parto cesárea ou parto normal. Para quê? Para a gente começar a organizar esse corpo
antes de você ir para academia. Porque se você for para academia, você vai ter a famosa diástase, porque você vai fazer algum exercício errado, porque o educador físico ele não foi preparado para isso. Muito importante. Você voltar a ter relação, você vai sentir dor. Isso já eu tô falando tanto pro parto cesárea quanto pro parto normal. Porque, até as mulheres que pariram parto normal, elas não foram preparadas para o assoalho pélvico ser recuperado. Até mesmo aquelas mulheres que tiveram um tipo de laceração. Mas é bom você voltar na fisioterapeuta? Mas só para ver como é que tá o assoalho ali. Mas a gente tem que entender que o nosso corpo, ele é um global. A gente não pode só olhar assoalho pélvico, a gente tem que olhar como é que tá essa barriga dessa mãe. Como é que tá a postura dessa mãe. Como é que tá a volta da relação dela? Tá doendo, não tá? Então você trabalha também nessa questão da relação sexual ali. Sim, porque todo tipo de cicatriz tem uma coisinha diferente. A partir do momento, Jo, que você tem uma cicatriz, seja ela qual for, cesárea ou da laceração do períneo, ela vai doer. Ela vai trazer alguma disfunção no teu corpo. Assim como se fosse uma cirurgia que divide. Aquela cirurgia vai influenciar no teu corpo. Você tá entendendo? Sim. Então, a gente precisa recuperar, assim como o joelho ou o ombro. Então, a gente não pode dizer assim, eu tive um parto normal, eu tive uma laceração, fui lá na fisioterapeuta, ela viu como é que tava, ela me deu alta. Ok, mas como é que tá a organização do teu corpo? Você já tá com a barriga boa? A relação tá bom? Tá tudo bem? Não tá sentindo dor? Não, tá tudo bem. Eu só tô tendo um escape de xixi. Opa, sinal de alerta. Algo tem que acontecendo aí. Você passou pela físio e mesmo assim ainda tá tendo escape. A cesárea. Eu tô com uma diástase, eu tô com uma dor na relação. Cicatriz. Você entendeu? Então a mãe, a avó que fala bem assim, vai chover. Que dói a cicatriz, faz sentido. Tá Por quê? Porque cicatriz tem sensibilidades. A mulher, quando ela tem algumas que não, tá? Mas às vezes fala bem assim, minha cicatriz começou a doer. Provavelmente é chuva que vem por causa do frio. Mas por quê? Porque dói mesmo. Tem mulheres, olha, na minha rede de mães, tem muitas mulheres que falam a mesma coisa. Sim. Eu te confesso que não, eu não tive eu não sabia no tempo não. Eu também não. Eu sinto fisgar. Mas saber que vai chover. Eu também não. Ela pegou. Tá vendo? A cicatriz já vem por uma situação. Mas realmente eu não também não. Mas assim, brincadeiras à parte, a gente precisa entender que até para ir para academia influencia. Porque, como eu tava falando, como eu cheguei aqui, eu falei, olha, eu gosto de mostrar algumas coisas minhas, brinquedos, né? Eu achei incrível. Mas por quê? Eu falo com mães, eu não falo com profissionais. Eu tenho mentoria para profissional, mas eu falo para mães nesse momento, para mulheres. E eu gosto de mostrar alguns brinquedos para ela entender e compreender o que está passando no corpo dela. Então, quando a gente faz o parto cesárea, a gente corta todas essas camadas aqui, Ju, todas elas. Todas essas camadas são cortadas. Todas elas. Só que olha só, concorda comigo que a pele é cortada assim? E todas elas são cortadas nesse mesmo jeitinho? Não. Olha só, cortada tudo sim, aqui, ó. Sim, Olha como é cortado o músculo. Então, antes de chegar no músculo... Foram cortadas mais 3 aqui. Então, olha só como é cortado o músculo. É desse jeito. Por isso... Primeiro começa assim, depois vai assim. Por isso que a sua barriga não volta. Porque esse músculo, ele foi cortado para ter acesso ao útero. Ele foi cortado. Ele foi rasgado. Entendeu? E depois ele foi costurado. Porque senão pode causar o quê? As nossas famosas herniações. Hérnia umbilical, inguinal, epigástrica. Então, esse músculo aqui, ele tá fragilizado. Então, concorda comigo que essa mãe, ela vai para musculação, vai para academia. Ela vai ganhar o quê? Hipertrofia. Ela não vai para academia para recuperar. Mas ela tá sendo mandada para ir para academia para quê? Para recuperar o quê? O corpo. Porque ela vai ali fortalecer essa musculatura, vai atrofiar. Mas concorda comigo que se ela não tem a base do fortalecimento, ela não vai entender que ela precisa contrair isso aqui. Porque esse músculo ele foi cortado. Então ele não tem a força. Sim. Tu tá entendendo? E aí ela vai estar sempre o quê?
tufando a barriga no movimento. Então, toda vez que ela fizer algum tipo... Vai crescendo. Vai crescendo, vai indo pra frente. Tá vendo? Aí a mãe, depois tá de fazendo tudo errado. 3 anos, cara, eu tô com uma diástase imensa. Eu tô com uma hérnia, vou ter que fazer cirurgia. Mas porque lá atrás, ela não foi orientada a recuperar o corpo dela. Você tá entendendo? Aí ela foi forçando ali, forçando, Mais ainda, forçando. mais ainda. E detalhe, o músculo ele foi rompido. Então, se eu faço assim, o músculo do joelho, se eu corto aqui, eu vou ter que reabilitar esse músculo. Então, eu não consigo... Vocês que estão mães pós-operada, imediato ainda, 10 dias, contrai a barriga, não consegue. Não consegue. Como é que ela vai fazer um agachamento? Ou como é que ela vai fazer um abdominal se ela tá tufando toda hora a barriga dela? Tufando. Tanto que até para colocar o bebê na amamentação, a gente faz o quê? A gente empurra a barriga e ajeita. Às vezes coloca em cima da barriga. Às vezes faz o quê? A barriga de banquinho. Então, assim, o que adianta? Então, como é que você vai para academia se a tua barriga tá estufada? Se você não recuperou essa barriga, se você não recuperou esse assoalho pélvico, que detalhe, eu ainda vou um pouquinho mais além. Vamos supor que você não recupere esse corpo, porque você não sabia disso. E aí passa, daqui a 10, 15 anos, você começa a perceber que você foi para um ginecologista e você percebeu que seus órgãos estão, o útero está descendo, a bexiga está descendo, você está com hemorroida. Por que será? Porque o teu assoalho pélvico não foi recuperado. Ele está aqui, ó. Nossa, olha aqui, eu descobri. Ele está sustentando todos os órgãos ali sozinho. Ninguém nem olhou para ele. A gente só olha o quê? A estética, a barriga, o corpo e tal. Não, a gente não olhou para ele. Existem coisas muito mais além. É entender o processo de dentro para fora. Se você quer se recuperar de um parto cesáreo, até mesmo normal, você precisa recuperar de dentro para fora. Assim como já está. A gente tem que cuidar de dentro para fora. Então, na gestação, a gente passa creme, a gente se alimenta bem, a gente faz atividade física, porque é importante, que a gente não pode ficar sedentária. Então, a cesárea e o parto normal, a gente, ó, acabou. Uma hora eu volto. Uma hora eu melhoro. Só que aí depois vai só camuflar ali, né? Só camuflar. Aí por isso que existem as lendas. Depois do parto, nunca mais eu fui a mesma. Lógico. Tu cuidou? Nossa, e a gente ouve muito isso. Tu cuidou? Ah, isso aí é depois que eu tive filho. Não. Ficou assim. E olha só, Ju, vamos um pouquinho mais longe. Quando você... Antigamente, a época das nossas avós, elas tinham um parto, o que elas faziam? Elas se apertavam. Se apertavam. Elas se apertavam toda. Elas tinham... Sua avó tinha barriga estufada? É verdade, não. Elas tinham algum problema? Cinta, né? A única coisa que elas tinham o quê? Queda dos órgãos. Por quê? Porque elas não recuperavam o perinho. Queda dos órgãos, é verdade. Aí o que acontece hoje em dia? A gente não pode se apertar. Não pode fazer isso. É um não. Gente, aí a mulher fica toda solta. Agora, por que falam que não pode se apertar? Porque as pessoas falam que a barriga fica fraca, que o músculo fica fraco. Só que a gente está amamentando nesse período. O músculo está fraco do mesmo jeito. Sim. Tem horas para se apertar e tem horas de tirar também os apertos. Mas nesse momento do pós-operatório, precisa comprimir, igual uma cirurgia plástica. A gente tem que pensar na cirurgia plástica. O que é cesárea? A cesárea é como se fosse uma mini abdominoplastia. A única diferença é que o cirurgião não foi até o útero. Na cesárea, o obstetra foi até o útero. Sim. E mesmo na cirurgia plástica, eles pedem o quê? Recuperação dessa mulher. Sim. Elas saem de lá com prescrição de recuperação, fisioterapia. Não estou falando de drenagem, gente, porque muitas vezes as pessoas acham que elas vão voltar ao corpo dela do parto com uma drenagenzinha e com tape. Não estou falando disso. Eu estou falando de recuperação. Olhar para essa mãe, avaliar, entender o que está acontecendo com ela e tratar. Porque cada mãe é diferente. Cada mãe é diferente. Não adianta a gente achar que todo mundo é igual. Não. E idades também influencia a diferença de idade? Uma mãe que teve ali o bebê com seus 25 para quem teve com seus 38. Influencia. A recuperação da mulher de 25 anos é muito mais rápida. Não que
não acontece de a gente ter uma mãe que é mais com 40, 42, a gente não consiga fazer o mesmo efeito de resultado. Eu sempre falo assim, que quando você sabe o caminho, recupera. Mas eu tenho mães que elas tiveram neném com 25 anos, elas não sentiram nada. Voltou. Eu não concordo de dizer que elas não sentem nada, tá? Porque a partir do momento que você fez uma cirurgia cesárea ou uma laceração do parto, você não tem alguma coisa. Ou é a barriga que tá estufada, ou uma dorzinha. Tá entendendo? Tem alguma coisa que tá errado aí. Mas elas acham que tá tudo normal pra elas. Tipo, a cicatriz tá fininha, então tá tudo ok. A barriga tá seca. Às vezes só é mais resistente pra dor, né? Sim. Aí tem muitas mães que com 25 anos, elas recuperam rápido. Aí quando elas têm com 30, não foi do mesmo jeito. Mas por quê? Elas tiveram 2 partos cesáreos, ou um parto normal e uma cesárea. E aí elas arrumaram a casa. Aí o segundo veio arrebentando tudo. Aí o que acontece? Porque o meu segundo foi pior, porque eu fiz o quê? A cesárea. Gente, a costa larga não é a cesárea. O que vocês precisam entender é a recuperação. Você recuperou do primeiro? Você entendeu? Não, eu não recuperei. Então, se você tivesse os cuidados ali na primeira gravidez, a segunda vai ser a recuperação mais tranquila, mais Mesma rápida. coisa quando eu falo na gestante. A gestante, quando a gestante se prepara para as 2 vias de parto, eu quero um parto normal, mas eu me preparei para cesariana também. Então eu sei o que eu vou fazer. Então na hora de levantar tem que ser... Quando ela se prepara, ela não entra nesse caminho sem saber. Que concorda comigo que se você entra no caminho que você não sabe o que fazer, a gente fica perdida? É o que acontece. E aí a gente faz muita coisa errada. E as coisas erradas influenciam na tua recuperação para o futuro. Você entendeu? Então vamos supor, uma depilação, acabei de sair do parto cesárea, eu tô com os pelos, eu vou me depilar. Pode depilar agora com a cirurgia machucada ainda? Não. E isso é uma dúvida muito comum das mães. Fica muito sensível, você tá ali cicatrizando. Mas aí vai ficar com os pelos? E aí, o que faz? Tá vendo? Então assim, o que faz? Essa é a dúvida da então, mulher, o que faz? Existe, hoje em dia eu sempre falo, eu recomendo ou a maquininha de depilar ou vai pro laser. Que cera só com 6 meses. É mesmo? Não sabia. 6 meses. É só parar. A gente faz muita coisa errada, como você falou. Você tá vendo? Aí detalhe, aí vamos supor que depila, machuca aquela cesárea. E aí machucou, abre. Aconteceu isso comigo, de machucar a cicatriz. Depois de meses, assim... Eu fui ali nas pressas usar a Gillette e rasgou. Nossa, e nunca mais fiz aquilo, né? Não, a gente aprende, né? A gente aprende. A gente aprende. Desesperada. No meu pós-parto, eu fiz tudo errado também. Mas eu vim aprendendo com o processo. Ninguém chegou comigo e falou assim, Tabata, faça isso, faça aquilo. Eu digo que se eu fosse orientada, seria mais fácil. Você tá entendendo? Até a recuperação, eu não ia esperar 1 ano para poder me recuperar. Eu ia me recuperar em 1 mês, 3 meses. Sim. Entendeu? É por isso que eu fiz questão de trazer a doutora Tabata aqui, porque o nosso público-alvo são mulheres, né? E eu quero levar informações assim para várias mulheres que não fazem nem ideia que existe esse procedimento, né? E ter ali a oportunidade de fazer tudo certo, né? E trazer aí benefícios, não sentir aquela dor que a gente sentiu porque a gente não teve orientação. Sim. Né, doutora? Eu digo que se você pode ter um pós-parto mais tranquilo, por que não ter, né? Por que não? Nossa. Então, assim... Seria tudo muito mais diferente. Porque uma coisa evita a outra, né? Eu teria evitado mais dor, eu teria ficado mais satisfeita com o meu corpo. Barriga mais sequinha, E isso, talvez amenizaria o fato de evoluir aí para uma depressão. Sim, né? Concordo plenamente. Porque o que faz a gente se sentir deprimida a gente olhar no espelho e ver aquela barriga grande ali, sentir aquela dor ali durante meses, não sei mais o que era antes. E a gente acaba achando que o problema todo é a cicatriz, né, Joy? E não é. Olhar ali no espelho, porque até hoje eu olho no espelho e eu vejo que a minha cicatriz, eu tenho ali uma cicatriz robusta, né? Sim. E eu
sou leonina, então assim, pra mim aquela cicatriz ali é o de menos. Mas falar 100% que não incomoda, eu adoraria que não tivesse. Eu ficaria muito mais satisfeita com o meu corpo, né? Mas agora, como eu sei que tem solução, eu vou atrás dessa solução. E detalhe, Jo, a gente olha aquela cicatriz, tá bom, ela tá maior, ela tá mais vermelha, mas vamos pensar por trás dela. O que tem ali? Além daquela cicatriz, a gente tem um tecido que está mais aderido, a gente tem uma barriga que está um pouco mais distendida, a gente tem dormência, a gente tem perda de a perda de sensibilidade daquela área, tem um fisgamento de um lado mais do que o outro, tem um afundamento mais do que do outro. Então, assim, o que está por detrás daquilo? Então, a gente olha por trás daquela cicatriz. Tá entendendo? Porque até então, tá tudo bem ali. Mas vamos analisar o que tá acontecendo. Porque assim que qualquer tipo de situação, a gente vai olhar a causa do problema. Entendeu? E não só aquilo ali. A gente viu aquilo ali, ok, tá tudo bem pra mim. Mas será? Será que aquela cicatriz não tá trazendo um desconforto? Não tá trazendo um problema de até mesmo você se recuperar? Ou mais dores, ou um problema futuro? Tá entendendo? Porque a gente olha, tá tudo bem, mas será? E a gente merece ser cuidada, né, doutora? A gente merece ser vista, ser olhada. Não simplesmente se conformar quando alguém fala bem assim, teu filho tá aí, tá saudável, graças a Deus tá lindo, tá saudável. Mas e a gente, né? Por que a gente tem que se esquecer? Por que a gente tem que se conformar quando alguém fala, é só uma cicatriz, eu não ligo pra isso, né? E a gente vai ali se deixando para trás, né? Vai adiando ali um tratamento. E a gente não pode fazer isso. A gente também precisa se priorizar. Porque como a doutora falou, pra gente cuidar bem das pessoas que a gente ama, a gente também precisa estar bem. Porque se a gente está ali insatisfeita, a gente fica deprimida. E como é que a gente vai conseguir cuidar de outras pessoas? E a gente é mulher, né? Além de mãe, a gente é uma mulher. A gente não pode perder a nossa essência. Porque muitas vezes na maternidade a gente perdeu a nossa essência, a gente ficou invisível. Invisível para todo mundo. Para todo mundo. Então, só que a gente tem que entender que só da gente ter feito aquela cirurgia, da gente ter gestado, da gente colocar o neném no mundo, a gente tem que educar, a gente precisa entender que a gente precisa das nossas essências também, da gente mostrar para aquela criança, vamos supor, se for uma menina, um exemplo da minha filha, eu vou dizer para ela, minha filha, tudo isso aí uma hora melhora. Eu não vou falar isso para ela. Eu vou dizer para ela assim, minha filha, eu sou mãe, sou mulher, quero me cuidar sim, eu quero que você não vai dizer para sua filha, tanto que as mães, a nossa mãe fica sempre preocupada, minha filha, você tem que estar bem. Não é outra pessoa que olha, mas a nossa mãe olha, porque ela sabe de onde é que a gente veio, a nossa essência. Então ela fala, vamos botar uma roupa, vamos cortar o cabelo, vamos... É verdade. A nossa mãe é a única que diz pra gente, não é ninguém. Ela tá ali pra cuidar da gente. Você tá entendendo? Então, eu vou falar isso pra minha filha é assim mesmo. Não é assim não. Eu quero você bonita. Por quê? Às vezes a gente se deixa pra depois e a gente traz muita crise no nosso casamento. Traz. Mas é o que o pessoal fala, mas eu tenho o meu neném, tá tudo bem, não vai acontecer nada porque eu tenho... Não é bem assim, as coisas não funcionam do jeito que a gente pensa que funciona. Era pra ser assim. Era pra ser, mas infelizmente não é, né? Não é. Existe várias histórias, né, de... depois da gravidez, a gente se separou. Nossa, tem várias histórias do tipo... Quê? E é nesse momento que você não precisa, não pode jamais deixar de olhar para si, né? Sim, a gente... Se sentir bem, se sentir amada, se sentir bonita. Sim, você é uma mulher incrível. Levanta a cabeça, você foi cortado 7 camadas, você tem que estar, radiante, ombro para trás, peito para frente, barriga contraída, entendeu? E, crescimento, postura, e não acuada, deprimida, não, peito pra frente, lembra, você é uma mulher guerreira, você é uma mulher incrível, você é gestor, você deu a vida àquela criança, o Senhor não quer que você esteja caída, Ele deu um presente, que Ele quer que você guie Ele para o caminho certo. Então, postura, a postura, o crescimento de mulher incrível
muda tudo o jogo, muda todo o jogo. Uhum. Então não se sinta acuada, sempre Sim. pra frente. Eu sempre costumo falar assim que Deus, ele quer que sejamos felizes, né? Sim. E que a gente tenha, assim, as melhores coisas que a gente puder ter. Então, parte de onde? Primeiro da gente, né? Concordo. É uma unha, é um cabelo, é aqui o abdômen. Um agrado pra você. Um agrado pra você. E é o queloide que eu vou tratar. Ai, sim. Que agora eu já sei o caminho. Então é isso, a gente precisa se olhar, se amar e saber que existe solução para tudo. Só não para a morte, como a doutora falou. Mas existe solução para tudo. E, doutora, que incrível te receber aqui. Porque eu também não tinha noção que existia esse preparo, né? E a gente vai poder levar para várias pessoas que existe essa preparação, existe esse olhar para você tornar ali mais tranquila, né? O pós-parto, olhar para o seu corpo. Então, assim, muito obrigada mesmo pela sua presença. A gente adorou, tenho certeza que todo mundo vai gostar muito. E volte mais vezes, porque eu sei que a gente tem vários assuntos aqui para compartilhar juntas. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Deixe as suas redes sociais, onde que as pessoas te encontram, fique à vontade. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Só de levar informação para essas mulheres, para mim, já é um propósito muito grande. Essas mamães e mulheres precisam de cada palavrinha que a gente falou aqui. E as redes sociais, eu tô em todas, gente. TikTok, YouTube, Instagram, Tabata Guimarães. Vocês vão encontrar Tabata Guimarães normal. Não tem nada de H nem nada, só é Tabata Guimarães, gente. Tá tudo certo. E eu estou lá para ajudar ainda mais vocês a influenciar, vocês a ter uma recuperação, seja parto normal ou cesárea, que vocês tenham uma recuperação ideal, uma recuperação satisfatória. E que o pós-parto de vocês seja muito mais tranquilo, que é isso que a gente quer no pós-parto, tranquilidade e leveza. Tranquilidade e leveza. Obrigada, doutora. E olha, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de enviar esse episódio, esse vídeo para várias mulheres, porque muitas mulheres precisam ter acesso a essas informações, esse acolhimento. Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, tanto entre elas Programa quanto o Diário da Capital. Envie para várias pessoas e até o próximo episódio. Muito obrigada. Até mais.